Abra tua Bíblia aí comigo, Provérbios capítulo 19. Graças a Deus por tudo aquilo que Deus tem nos dado nesses dias, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Amém? Aleluia. Amém? Aleluias. Acharam aí, irmãos? Provérbios capítulo 19, versículo 21. Vamos ler juntos? Se você está sem a sua espada, sem a Bíblia, se alguém estiver do teu lado, lê junto com ele. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós estamos terminando, estamos caminhando para o fim desses 40 dias de propósito, deste projeto que Deus colocou no nosso coração. Hoje nós estamos no 33º dia. Temos mais uma semana aí para a gente ainda orar, por alguém. Se você pegou o papel, você está orando por alguém. Talvez você nem conheça ele ou ela, mas eu tenho certeza de uma coisa, amado: Deus está ouvindo a oração. Amém? Deus está ouvindo a sua oração. Isso eu tenho certeza, porque Deus é um Deus que faz cumprir a sua palavra. E dentro deste propósito que nós traçamos, como pastor, a gente espera que isso tenha sido de um despertamento para a sua vida, para você ter mais tempo de comunhão com Deus, de você lembrar de alguém na sua oração, no seu dia a dia. A gente espera, como pastor, que isso possa ter te ajudado a melhorar a sua visão, o seu entendimento do que é realmente uma vida cristã. Porque a vida cristã não é uma vida só de virmos na igreja, 1 ou 2 vezes por semana. Mas a vida cristã vai muito mais do que isso, vai muito além do que isso. Talvez dentro do processo do propósito de Deus, aquilo que Deus tem como valores, como princípio, talvez isso não seja assim tão significante quanto é você se importar com alguém, você orar por alguém. Eu não estou aqui dizendo que o culto não tem a sua relevância, não tem a sua importância, mas Deus, Ele tem os seus propósitos. Deus, Ele tem a sua maneira de ser, de agir. E Deus, Ele, nessa maneira, nessa forma de agir, Deus, Ele trabalha com alianças. E nesses 40 dias que nós propomos estar aqui orando uns pelos outros, de estarmos lendo esses versículos que foram aqui propostos, e eu quero te desafiar ainda mais, porque este livro do Rick Warren são 40 mensagens. São 40 mensagens. Talvez nesses dias, desde o dia 14 de fevereiro que nós começamos esse projeto, hoje está inteirando a 10ª mensagem. Então, quando nós chegarmos até o final, domingo que vem, serão 12 mensagens. Ainda ficarão 28 mensagens que você pode baixar para você ouvir ou para você ler. Porque na verdade, dentro dessa formação, deste propósito de Deus, dentro daquilo que Deus estabeleceu como propósito para a nossa vida, e nós vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco, Deus, Ele traz para nós uma edificação para a nossa vida. E isso
isso que nós estamos fazendo aqui nesses 40 dias é a formação de uma aliança. E o princípio de Deus é um princípio de aliança. Nós vamos ver no decorrer da humanidade, do princípio da criação até Jesus, Deus fez com o homem 8 alianças. Alianças que vieram como restauração, porque toda aliança ela fala de restauração, de um novo processo, de um novo tempo, de um novo momento das nossas vidas. Quando Deus fez aliança com Adão lá no Jardim do Éden, na aliança chamada adâmica, né? Deus estava começando um processo, Deus estava trazendo ali um novo viver na vida do homem, no sentido da sua existência. Quando Deus faz uma aliança com Noé, nós vamos ver que Deus está restaurando ali o povo que havia desobedecido, que havia pecado. Deus estava dando uma nova oportunidade ali para o homem. Através de Noé, Deus estava começando um novo tempo, uma nova história na vida do homem. Quando Deus faz aliança com Abraão, mesma coisa. Deus está tirando ali Abraão, através da aliança com Abraão, para formar ali um novo povo, uma nova aliança, um novo tempo. E nesses dias, amado, isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos cumprindo a palavra do Senhor. Porque Mateus capítulo 18, versículo 19 diz que quando 2 concordarem acerca da mesma coisa aqui na terra, será ligado lá no céu. Então, amado, muitas alianças foram feitas nesses dias. E aliança fala de restauração. Quem crê nisso? Eu creio, amado. Um novo tempo vai surgir para a tua vida. Deus tem um novo começo para a tua vida. Ah, pastor, mas eu estou bem até aqui. Glória a Deus por isso, meu amado. Vai ser melhor ainda. Porque Deus sempre afirma na sua palavra que a glória da segunda casa sempre será maior do que a primeira. Aleluias. Então Deus vai trazer um tempo novo para as nossas vidas, um momento novo para as nossas vidas. Porque uma aliança está sendo feita, uma aliança está sendo formada entre nós. Amém? E meu amado, viver com propósito é a única maneira de viver. Todo o resto é só existir. Mas quando nós entendemos este viver o propósito de Deus, como nós lemos aqui nessa noite em Provérbios capítulo 19, versículo 21, o homem ele tem muitos planos. O homem pode fazer muitos planos, mas o que vai prevalecer é o propósito de Deus. É aquilo que Deus tem estabelecido para a sua vida e para a nossa vida. Atos capítulo 13, versículo 36 diz que Davi, tendo pois Davi servido aos propósitos de Deus em sua geração, adormeceu ou morreu. Então, meu amado, quanto nós cumprimos o propósito de Deus, quanto nós permitimos que o propósito de Deus seja estabelecido através da nossa vida, nós agradamos o Senhor. Então, verdadeiramente, viver é viver com propósitos, é viver o propósito de Deus. Porque senão nós vamos simplesmente existir sobre essa terra, mas não vamos cumprir aquilo que Deus tem designado para a nossa vida. No processo da nossa vida, amado, nós tem 3 questões que sempre vai mexer conosco, que vai trazer um mexer com a nossa vida. 3 questões que sempre vai estar dentro do processo da nossa vida. O primeiro, nós precisamos de ter uma identidade. Quando a autoridade te para, a primeira coisa que ele pergunta é o seu documento. A sua identidade fala quem você é, quem é seu pai, quem é sua mãe. Fala acerca da sua vida. Quando se coloca o seu documento de identidade, identificação, lá na tela, né, do computador, a autoridade sabe quem você é. A identidade fala quem nós somos. E no processo da nossa vida, meu amado, nós precisamos saber quem nós somos. Você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa saber verdadeiramente quem você é, por que você é, dentro daquilo que Deus tem como criação na tua vida, como propósito na sua vida.
Você precisa trazer essa identificação para você. A segunda coisa que mexe com a nossa vida é a importância. O que nós somos, ou por que nós existimos? Qual que é a importância da nossa vida? Deus não nos criou por criar. Deus não nos formou por formar. Mas existe uma razão. Por que Deus nos criou? Existe uma razão da nossa existência. Deus não nos criou para passar um período nessa terra e morrer e acabar. Não, meu amado. Olha o que a palavra diz acerca de Davi. Davi, ele viveu servindo os propósitos de Deus na sua geração, no seu tempo. E ele morreu. Nós precisamos de sermos confrontados nisso. Porque uma das questões que o diabo lança tanto na mente do homem é que ele não tem importância. E muitas vezes a pessoa, por achar que realmente não tem uma importância diante de Deus, não tem uma importância no seu ser, na sua identidade, na sua posição, ele acaba se rendendo, aos convites do inimigo, às propostas do inimigo. Mas quando nós entendemos quem nós somos, o valor que Deus deu a nós, quando nós aprendemos a valorizar isso dentro do processo da nossa vida, amado, a nossa posição é outra, porque nós sabemos quem nós somos. A terceira questão é acerca do impacto. Qual o meu papel na vida? Qual o seu papel? Qual a sua função dentro do corpo? Por que Deus, Ele te chamou para fazer parte de um corpo? Porque Deus não chamou você para fazer parte de uma igreja, mas Deus chamou você para fazer parte de um corpo. Porque a igreja, o Senhor a compara como um corpo. Por que Ele a compara como um corpo? Porque cada parte de um corpo é uma célula, e cada célula ela tem uma função. Uma célula, quando morre no corpo, ela tem que ser tirada, porque senão vira câncer. Sabia disso? Então qual que é o seu papel? O que Deus quer com você? Aonde Deus quer te usar? Como que Deus quer te usar? Quando eu falo aqui de vida, eu estou falando da vida Zoe, da vida de Deus. Qual que é essa representação deste papel seu nessa vida? Porque nós temos uma vida espiritual que ninguém vê. Nós temos uma vida na alma, a nossa alma. E nós temos essa vida do corpo que todo mundo vê. E essa vida, nessas três dimensões, ou nessas três etapas, ou fase, como você queira definir, elas têm que trazer uma expressão de Deus, tem que trazer um significado de Deus. Quando a palavra diz que o nosso testemunho fala muito mais do que as palavras, é porque as pessoas olham para nós e vê o corpo físico, vê essa vida física, mas eles veem a representação de Jesus em nós, porque essa vida também tem que representar Jesus. A nossa vida, ela não é só espiritual, que ela vai ficar reencarnando por aí. Não, isso não existe. A nossa vida é uma vida de definição, de um processo, de um tempo. E neste tempo nós precisamos entender o propósito de Deus, a chamada de Deus. E essas questões das nossas vidas, da nossa identidade, do valor que nós representamos, ou do impacto que eu trago para o processo chamado vida, só vai trazer como resposta para nós quando nós entendermos verdadeiramente o propósito de Deus para a nossa vida. Quando nós entendemos verdadeiramente o propósito de Deus para a nossa vida. Neste livro, ou na Bíblia, aonde você quiser recorrer,
nos fala desses 5 propósitos de Deus. Os 5 propósitos que Deus tem para a vida do homem. Eu queria relembrar com você nessa noite esses 5 propósitos. Talvez você não começou, você não leu ainda, mas você tem essa oportunidade de você ler, de você ainda buscar entender sobre isso. Mas os 4 primeiros propósitos, eles vêm como pergunta para nós. Por que como pergunta para nós? Deus, Ele nos deu a vida. A vida é nossa. Somos nós que definimos o que nós vamos fazer com a nossa vida. Os 4 primeiros propósitos, Deus, Ele aguarda de nós uma resposta. É como se Deus te desse uma nota de 100. Deus não vai dizer para você o que você vai fazer com essa nota de 100. Deus não vai falar com você o que você vai comprar, com o que você vai gastar, não. Deus, Ele vai te orientar. Tem um processo na palavra de Deus que é a orientação para a nossa vida. Quando Deus diz para nós, não gaste o teu dinheiro com aquilo que não é pão, é uma orientação. Se você pegar o teu dinheiro e for lá e comprar o que você quiser, Deus não vai te proibir. Deus não vai entrar na sua frente e vai te cercar, não. Deus, Ele traz como orientação para as nossas vidas. Deus traz como orientação para a nossa vida: fuja da aparência do mal. Não te assente na roda dos escarnecedores. Não se detém no caminho dos pecadores. É uma orientação. Se você for lá e sentar com os escarnecedores, se você se assentar na roda dos pecadores, Deus não vai lá e vai te tirar com força. Não. Deus, Ele te orienta. Deus nos orienta. Os 4 primeiros propósitos vêm como pergunta para nós, porque Deus quer uma resposta nossa. Ele nos deu uma vida, e o que nós vamos fazer com essa vida? Nós vamos encaixar essa vida no propósito dEle, na vontade dEle, porque nós queremos viver o que Ele quer viver para nós. E o 5º propósito, ele vem como uma definição, porque quando nós cumprimos e respondemos sim, nos 4 primeiros, Deus forma o caráter de Cristo em nós. É aquilo que Paulo, no final da sua vida, diz: olha, hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É um processo, é um caminhar, é um estabelecer dia a dia no processo de Deus. É por isso que os 4 primeiros vêm com uma pergunta, porque nós precisamos dar uma resposta para Deus. Deus nos deu a vida de graça, e tem mais. Deus deu a vida ao homem de graça. O homem desonrou isso, o homem praticou o pecado. Deus valoriza tanto a vida do homem que Deus disse: eu não vou deixar essa vida morrer, eu vou pagar o preço do pecado. E Deus pega o melhor que Ele tem, o seu Filho Jesus Cristo, e Ele entrega para morrer naquela cruz, para derramar o seu sangue, para pagar o preço da sua e da minha morte. Amém ou não, irmãos? Vou repetir para você dar um glória a Deus. Acho que merece um glória a Deus isso aí. Eu acho que isso merece um glória a Deus. Não sei, depende, se você achar, você dá a glória a Deus. É uma sugestão. Porque a palavra diz que estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Estávamos mortos, mas através do sacrifício de Jesus na cruz, nós tornamos a ter vida de novo, porque o preço da nossa morte foi pago pela morte de Cristo. Aleluias. Isso merece uma palma bem forte. Amém? Porque isso é uma verdade. Eu quero repetir com você nessa noite, para você gravar um pouquinho mais esses 5 propósitos. Vamos falar junto? O primeiro propósito: por que motivo fui criado? Diga comigo: por que motivo fui criado? É uma pergunta. Deus tem essa resposta dentro de você.
homem, ele tem dentro dele um anseio por Deus. O homem, ainda que ele peca, ele sabe que está pecando, porque quem deu a vida foi Deus. O segundo propósito: eu fui planejado para agradar a Deus. Vamos dizer junto? Fala assim comigo: eu fui planejado para agradar a Deus. Você acha que você foi criado para agradar a Deus? Responda isso para você. Ou você acha que você foi criado para agradar o diabo? Ah, pastor, que isso? Misericórdia, pastor. É uma pergunta, meu amado. Talvez a pessoa nunca parou para pensar sobre isso. Sabe por que muitas vezes as pessoas estão no pecado? Porque ela nunca parou para pensar: por que da vida? Por que eu fui criado? Muitas vezes a pessoa não para pensar sobre isso. Você pode responder para você mesmo: por que você foi criado? Se você foi criado para agradar a Deus. O terceiro: eu fui formado para ser parte da família de Deus. Vamos falar junto? Fala assim: eu fui formado para ser parte da família de Deus. Porque tem pessoas, meu amado, acham que tem que ficar solto, que ele não precisa importar com ninguém, não precisa amar ninguém. Tem pessoas que não têm um sentimento, ele não tem um relacionamento. Enquanto nós falamos de fazer parte da família de Deus, nós falamos de relacionamento, nós falamos de congregar, aí sim, aí a palavra nos chama a essa responsabilidade. Porque quando nós entramos na casa de Deus, nós não entramos simplesmente por causa de Deus. Porque o primeiro mandamento nos afirma que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Mas existe um segundo mandamento que diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então, quando nós entramos na casa do Senhor, nós precisamos entrar e ter o hábito, não para criticar, não para olhar a roupa, não para olhar o irmão como está, não, mas olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para frente, olhar para trás e dizer: Espírito Santo, quem que o Senhor quer que eu ore hoje por ele? Quem que o Senhor quer que eu abençoe hoje? E se entender o propósito de Deus, porque nós somos chamados para ser uma família. Nós somos chamados para fazer parte de uma comunidade chamada Corpo de Cristo, Família de Cristo, Igreja do Senhor. Amém, amados? Aleluias. O quarto: eu fui criado para ser semelhante a Cristo. Vamos dizer juntos, diga comigo: eu fui criado para ser semelhante a Cristo. A palavra diz que Ele é o primogênito, Ele é o primeiro. Através dele tudo foi criado, todas as coisas foram estabelecidas. Nós somos criados à imagem e à semelhança do Senhor. Paulo, escrevendo à igreja, disse: tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós temos que temos que viver o processo da nossa vida nos assemelhando com Cristo. Quais a atitude de Cristo mediante a isto? Tem um livro que eu gosto muito que diz que o que Cristo faria nos meus passos, no processo da sua vida, meu amado, o que Cristo faria? Você já parou para pensar sobre isso? No seu dia a dia, o que Cristo faria? Cristo veio sobre essa terra para ser exemplo para nós. E nós fomos criados, irmãos, para sermos semelhantes a Cristo. Quando a palavra nos chama de cristãos, são pequenos cristos. Quando as pessoas olham para nós, elas têm que ver Cristo em nós. E nós somos criados para isso, amado. Para as pessoas olharem para nós e correrem para Cristo e dizer: eu preciso de Cristo, eu preciso do Senhor na minha vida.
E quando nós entendemos esses 4 propósitos, nós caminhamos para o 5º propósito, que Deus ele forma o caráter em nós. Porque aí eu sou moldado para servir a Deus. E aí eu entendo que eu tenho uma missão, então. Eu tenho algo estabelecido para a minha vida. O caráter de Deus, então, agora é formado em mim. Agora nós vivemos agora de uma maneira a agradar o Senhor com as nossas obras, não para ser salvos por elas, porque na verdade as obras não vão nos salvar. Agora eu faço porque eu entendo a minha missão, eu entendo o meu papel. Jesus, no seu último ato junto com os discípulos, lá em João capítulo 13, a partir do versículo 17, a palavra diz que Jesus estava com os discípulos no cenáculo. Jesus tira a sua túnica, Jesus se veste ali com uma toalha, Jesus pega uma bacia e Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Você conhece essa história, amém ou não? E quando Jesus termina de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se a praticardes. Jesus ele foi exemplo ali para nós. E ele disse: você quer ter felicidade na sua vida? Pratique o amor ao próximo. Pratique o relacionamento ao próximo. Se for necessário, lave o pé do teu irmão. Jesus está apontando algo para nós que diferencia de tudo aquilo que a gente tem como visão neste tempo. Porque na verdade, para a nossa visão neste tempo, felicidade é a casa, é o carro, é a roupa, é o dinheiro. Só que Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte: vocês querem ser felizes? Vocês querem ser felizes? Então vão e pratique isso. Você conhece essa história? Ali Pedro, por um momento, ele vira para o Senhor e diz: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. O Senhor estava fazendo algo ali de demonstração. Porque verdadeiramente, amado, Deus ele quer que a gente comece a se importar com pessoas como Ele se importa. E quando Ele diz para os seus discípulos: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se praticardes. A vida cristã, ela não existe se não for através de prática. Quando Deus colocou no nosso coração fazemos este propósito, é porque nós entendemos pela palavra de Deus que uma vida cristã, meu amado, não é somente você vir à igreja. Não é você separar 1, 2 dias da semana, você vir na igreja, você sentar aqui, você cantar uns cânticos, você fazer uma oração, e talvez todo domingo é a mesma oração. E aí você levanta, você sai, depois de ouvir uma mensagem, e você levanta e vai embora. Meu amado, vida cristã não é só isso. Isso faz parte do processo da vida cristã. Mas a vida cristã está além disso. É muito mais do que isso. A vida cristã, ela fala de relacionamento, de uma prática de relacionamento. E nós precisamos aprender a viver isso. E eu preciso praticar isso. Eu preciso praticar a minha existência física. Eu preciso ser um corpo presente. Eu preciso praticar relacionamentos. Eu preciso praticar a minha missão. É uma prática. Se eu entendo por que Deus me criou,
porque eu existo, então eu pratico isto. E eu tenho que praticar isso, porque vida cristã é uma vida de prática. E Deus quer, meu amado, quebrar muitas coisas dentro do processo da nossa vida, que talvez tornou em nós uma cadeia, uma prisão. E muitas vezes a gente não consegue perdoar, a gente não consegue olhar para o lado, a gente não consegue amar. Isso torna uma prisão em nós. E essa prática, ela é contínua, meu amado. Ela é contínua. Nós precisamos de praticar todos os dias. Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus disse: não, Pedro, mas você deve perdoar o seu irmão por dia 70 vezes 7. Jesus estava dizendo: você vai viver 24 horas do processo da sua vida, e se durante as 24 horas do dia o teu irmão pecar contra você, você precisa perdoá-lo. Isso tem que ser uma prática na nossa vida. Agora, essa prática também, meu amado, ela não significa que nós não podemos falhar nela. Por que é importante nós frisarmos sobre isso? Talvez você tentou e não deu certo. Não desista. Não pare. Continue praticando. O amor, ele não é de um momento. O amor é uma prática contínua, é um processo contínuo. E nós precisamos aprender a adquirir isso, a praticar isso. Lembra que eu disse acerca de Davi? Davi, ele serviu o propósito de Deus na sua geração, e então morreu. Davi, ele teve falhas. Quando a Bíblia diz que Davi é segundo o coração de Deus, eu creio, porque a Bíblia diz. Mas Davi, ele teve falhas. Mas a Bíblia diz que ele serviu o propósito de Deus. Então talvez tem dia, meu amado, que no processo da sua vida, talvez isso pode falhar. Mas não desista. Talvez você tentou um relacionamento com o irmão, não deu certo. Não desista. Não pare de lutar. Continue, vai mais uma vez. Vai 2, 3, 10 vezes, 70 vezes, 70 vezes 7. Aleluias. Você vai quebrar a cadeia, você vai romper. Eu estava falando para os irmãos quinta-feira, né, lá no grupo de convívio, lá no relacionamento nosso. Talvez a pessoa está do outro lado esperando uma posição nossa, e talvez nós estamos do lado de cá esperando uma posição do irmão. E talvez ninguém nunca toma uma iniciativa, um primeiro passo. Experimente, meu amado, dá um primeiro passo. Ah, pastor, mas e se eu der um passo e eu ser decepcionado? Meu amado, Deus tem poder para curar você. Amém? Amém ou não? Você crê que Deus pode te curar ou não? Então, meu amado, não te aflige com isso. Abra a guarda. Ah, pastor, mas é muito difícil. Eu sei que é. Eu sei que é. Eu sei que muitas vezes o relacionamento ele é difícil. Eu sei que muitas vezes o relacionamento ele pode trazer feridas, mágoas. Mas nós não podemos desistir sobre isso. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, ele diz que nós não devemos seguir ou estar no curso do mundo, naquilo que o mundo se expressa. Lá em Efésios também fala sobre isso. Mas nós temos que transformar a nossa mente, nós temos que renovar a nossa mente, voltar a acreditar, voltar a se posicionar. Não podemos permitir que o diabo seja maior
e que o diabo consiga vencer. Não podemos, mas nós temos que superar tudo isso, amado. Isso é um processo de prática, amém? Isso significa que você vai ter que parar de fazer algumas coisas na sua vida e encaixar no caminho de Deus, no processo de Deus. Eu estava dizendo aqui de manhã, o diabo ele não tem hoje lutado para tirar as pessoas da igreja. Teve um tempo que o diabo ele lutava para tirar as pessoas da igreja. Hoje o diabo não está preocupado em tirar as pessoas da igreja. O diabo é muito astuto. O que o diabo quer hoje é distrair a nossa vida, para que a gente não entenda o propósito de Deus. E muitas vezes, se nós estivermos dentro da igreja, sem entender o propósito de Deus, aquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida, nós não vamos fazer aquilo que Deus quer. Eu estava dizendo de manhã, eu fico impressionado hoje. Muitas vezes as pessoas acreditam mais na voz do diabo do que na voz de um homem de Deus. Eu estava dizendo aqui de manhã, muitas vezes as pessoas vão atrás. Eu estava dizendo aqui, quer ver essa igreja encher? Começa a entrevistar o demônio aqui, começa a entrevistar o diabo. Agora Jesus, eu fico impressionado, porque Jesus disse que desde o princípio ele é homicida e pai da mentira. Agora muitas vezes a pessoa pega o microfone e faz uma pergunta para o diabo, e a pessoa acredita. Mas e muitas vezes a pessoa não acredita no poder do Espírito Santo, não acredita na palavra, mas acredita na voz de um demônio. Sabe por que isso? O diabo não está preocupado em tirar as pessoas da igreja. Ele está preocupado em distrair as pessoas dentro da igreja. Ele não está preocupado de ter a pessoa dentro da igreja. Desde que a pessoa não ouça a verdade, desde que a pessoa não esteja fundamentada no propósito de Deus, o que tem a estar dentro da igreja? Não tem problema nenhum para ele. Porque na verdade o diabo ele tem uma carência. Ele não quer ir sozinho para o inferno. O inferno foi criado para ele. O inferno não foi criado para o homem. O inferno foi criado para o diabo, e ele sabe disso. Só que ele tem uma carência. Ele não quer ir sozinho. Ele quer levar um número maior de homens que ele conseguir levar. Ele quer conseguir levar um número maior de pessoas que ele quer levar. Então que ele usa as distrações, porque a pessoa ela sai do propósito de Deus, da visão de Deus. Olha o que Paulo diz para nós aqui em 1 Coríntios capítulo 9. Abra comigo. Aleluias. Amém. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 26. Abra comigo a tua Bíblia. Olha o que Paulo está dizendo, versículo 26. Aleluias. Acharam aí? Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como deferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha aqui para mim, olha quem está dizendo isso, meu amado. O apóstolo Paulo.
Paulo está dizendo, olha, Paulo está se referindo a ele. Assim corro também eu. Paulo está dizendo que ele tem um propósito, que Deus tem um propósito na vida dele, e ele quer cumprir este propósito. Está dizendo, olha, eu também corro, não sem meta, não sem propósito. Eu não corro de qualquer jeito. Eu tenho uma meta, eu tenho um alvo, eu tenho um projeto. Eu não fico deferindo soco no ar. Não, eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei qual é o propósito de Deus da minha vida. Eu sei a minha identidade. Eu sei para que eu fui criado. Eu sei do propósito que Deus tem na minha vida. E Paulo está dizendo, eu esmurro meu próprio corpo, porque eu não quero pregar para muitos, eles alcançarem a salvação, e eu me perder nesse processo. É isso que Paulo está dizendo. Eu ser desqualificado. Quando o homem não entende o propósito de Deus, meu amado, ele não vai agradar a Deus, ele vai estar desqualificado. Paulo, este homem que Deus usou, né, na igreja primitiva para alcançar quase que o mundo inteiro com a palavra de Deus, ele está dizendo, olha, eu tenho que esmurrar o meu corpo, eu tenho que entrar nesse processo. Então Deus está dizendo para nós, meu amado, que durante essa caminhada nós vamos ter que abrir mão de alguns processos da nossa vida. Lembra que eu disse que a nossa vida, ela é espiritual. Dentro dessa nossa vida tem a alma que ninguém vê, tem o espírito, a área espiritual que ninguém vê, e que tem o corpo que é um testemunho, que é uma visão de um testemunho. Então eu tenho que me qualificar nisso. Eu tenho que ter uma vida espiritual segundo o padrão de Deus. Eu não posso ser levado e controlado pela alma, mas eu preciso de ter um domínio. E eu preciso ser a imagem de Cristo. E nesse processo da nossa vida, assim como Paulo está dizendo, eu também, nós precisamos tomar decisões na nossa vida. A nossa vida, ela é feita de decisões. Quando eu disse aqui que os 4 primeiros propósitos de Deus, que Deus traz na sua palavra, Ele traz como uma pergunta para nós, é porque somos nós que temos que tomar a decisão. Ninguém pode tomar essa decisão para nós. Nós somos aconselhados, nós somos direcionados pelo Espírito Santo, mas Ele não te pega a força. O que pega a força, meu amado, é o diabo. O Espírito Santo não vai fazer isso com você. Ele não vai te pegar você à força e vai dizer, você tem que fazer isto. Não. Ele vai te direcionar para você fazer isto. Mas as decisões precisam de partir do seu coração, da sua vida. Você precisa dar respostas para Deus. Quando Paulo está expressando aqui em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo está dizendo, eu tomo decisões todos os dias. Todos os dias eu tenho que vigiar. Todos os dias eu tenho que esmurrar o meu corpo, para que eu não venha perder o processo de Deus, para que eu não venha falhar. Eu tenho que lutar contra isso. Eu preciso de tomar uma decisão. E Paulo, irmãos, olha aqui para mim, entenda isto. Paulo foi um homem que teve uma visão do terceiro céu. Eu estava dizendo aqui no culto da manhã, estou doidinho para chegar lá. Primeiro, para ver essas maravilhas que Paulo viu e que não revelou para nós. Segunda coisa, eu quero ver Paulo e falar, Paulo, você poderia ter dado lá pelo menos uma pincelada para nós de algumas coisas lá, né, filho? Ajudava a gente. Então estou doido para chegar lá. Amém, amados? Amém? Então nós precisamos de estar qualificados para isso. E para estar qualificado, as respostas têm que sair de nós. Somos nós que temos que dar essa resposta para Deus. Quando Jesus
Diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 24: não tem como vocês servirem a dois senhores. Jesus usa a mesma palavra ali no original, no hebraico. Deixa eu até corrigir aqui. Neste texto Jesus está falando aramaico. E Jesus traz a mesma palavra no aramaico ali, porque o aramaico era uma língua popular. Era uma língua das pessoas que ficaram ali como escravo. Jesus usa um termo ali no aramaico para definir senhores ali com a mesma palavra. Ele diz: não tem como você servir a dois senhores. Você vai num momento agradar um e desagradar o outro. Você vai agradar um outro e você vai desagradar o outro. Não tem como você servir a dois senhores. E Jesus traz ali uma definição de quem são os dois senhores. Jesus disse: o Senhor é Ele, o Deus verdadeiro, mas existe um outro Senhor chamado ali por dinheiro. Por que Jesus se expressa ali com o dinheiro? Porque ele sabia que o dinheiro seria a causa da destruição dos homens. Olha aqui para mim, amado. A maioria, ou quase a totalidade dos conflitos entre os homens são questões voltadas ao dinheiro. Principalmente neste tempo, amado, nós temos visto que o amor ao dinheiro tem sido a causa de grandes destruições, de grandes guerras, de grandes conflitos. Seja franco, meu amado. A maioria dos nossos conflitos é relacionada a dinheiro. Estava dizendo aqui de manhã. E muitas vezes a pessoa não observa, mas por causa do dinheiro ela mata alguém. Não é físico, arrancando arma e dando um tiro, não. A inveja, a cobiça, o orgulho, a vaidade, os partidarismos, as divisões, as contendas. Isso tudo é raiz gerada pelo dinheiro, amado. As grandes disputas que existem, as grandes questões políticas, os grandes conflitos entre os seres humanos, a falta de amor é pela ambição. Porque a pessoa, ela tem amado mais o dinheiro, mais os valores materiais, do que verdadeiramente as pessoas. E muitas vezes as pessoas são julgadas até por aquilo que elas têm. E muitas vezes isso acontece entre nós, amado. Muitas vezes isso acontece dentro de nós, entre nós. Muitas vezes, se a pessoa entra com um tipo de roupa, nós queremos orar por ela, mas dependendo do tipo de roupa da pessoa, muitas vezes nós nem queremos orar por ela. Não podemos ficar escondendo isso debaixo do tapete, não, irmãos. Nós temos que abrir realmente para nós e observarmos o processo da vida. Muitas vezes julgamos as pessoas pela sua aparência. Isso é questão de dinheiro. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem dinheiro, ela consegue ter um padrão, uma diferença. É por isso que Jesus disse: não sirva pelo dinheiro. O dinheiro não pode ser senhor da sua vida. Você não pode ter olhos pelo aquilo que o dinheiro representa, mas você precisa ter os olhos de Cristo. Cristo, ele tinha uma questão resolvida na sua vida. O dinheiro não dominava a sua vida. Cristo comia com os pecadores. Jesus comia na casa dos pecadores. Os fariseus, os religiosos assustavam com isso. Jesus, ele não tinha essa preocupação. O dinheiro não era senhor da sua vida. Se precisasse multiplicar o dinheiro, ele multiplicava. Quando
Perguntaram para Jesus: é justo pagar o imposto? Jesus disse: Pedro, vai lá, pesque, da boca do peixe tira uma moeda, vai lá e paga o seu e paga o meu. Dinheiro não é problema entre nós. A questão financeira não é um problema entre nós. Nós precisamos de ter relacionamento. Se nós, para viver em paz, eu tenho que pagar o imposto, eu vou lá e pago o imposto. É isso que Jesus está dizendo. Não tem como você servir aos dois senhores. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Quem vai ser o Senhor da sua vida? Ou Jesus é Senhor da sua vida e você vive uma vida cristã, ou o Senhor da sua vida vai ser o dinheiro, aquilo que ele representa, aquilo que ele compra, aquilo que ele faz. O diferencial do processo da vida. Porque a grande questão da humanidade, meu amado, os grandes conflitos é por causa do dinheiro. As pessoas estão matando, meu amado, por causa disso. Agora nós precisamos ser diferente. Você precisa tomar decisões na sua vida. Em todo o processo das vidas relatadas na Bíblia como exemplo, bons ou ruins, eles tiveram que tomar decisões. Judas tomou decisão de trair Jesus porque ele quis. Pedro tomou a decisão de trair Jesus. A diferença, meu amado, é que Pedro se arrependeu. Judas não se arrependeu. Ele tirou a sua vida. Mas Pedro se arrependeu, porque ele tomou uma outra decisão. Eu errei. Está lembrado que eu disse aqui que no processo da nossa vida nem sempre vai dar certo? Nós precisamos ter consciência disso. Durante o processo da sua vida, talvez um momento não vai dar certo, mas isso não significa que acabou. Você pode começar. Deus renova a aliança com você. Talvez você quebrou a aliança com Deus. Deus não quebra aliança com ninguém. Somos nós que quebramos a aliança com Deus. Talvez você, durante o processo da sua vida, você quebrou a aliança com Deus. Mas nessa noite, se você desejar no teu coração, se você tomar a decisão de renovar essa aliança com o Senhor, Deus, Ele recebe você e Deus renova a aliança com você. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de renovar a aliança. Deus se manifesta renovando a aliança para conosco. Agora essa decisão, ela tem que sair de você e de mim. Deus não vai te obrigar a isto. Talvez durante os relacionamentos da sua vida, meu amado, houve conflitos, houve amargura, ódios, ressentimentos. Agora você não pode deixar que isso domine a sua vida. Você precisa quebrar isso em nome de Jesus nessa noite, meu amado, e voltar a viver relacionamentos, acreditar em pessoas, ser curado em nome de Jesus, ser restaurado em nome de Jesus, para viver uma vida de paz. Jesus disse: vocês querem ser felizes? Pratique isto. Pratique isto. Pratique isto. A nossa alma, ela é formada pelo intelecto. A nossa alma, ela é formada também pelas vontades. E a nossa alma também é formada pelos desejos. O intelecto é a maior parte da alma. É onde nós guardamos tudo. É como se fosse um computador hoje, o HD. É onde tudo é arquivado. A vontade é aquilo que você pratica todos os dias. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 7. Aquilo que quero, não faço. Aquilo que faço,
Não quero. A vontade é a sua prática. O desejo é a menor parte da alma. Mas por incrível que pareça, é a parte mais perigosa. É a menor. E vou dizer algo aqui para você entender. Os melhores perfumes vêm nos menores vidros. Amém ou não? E os piores venenos também vêm nos menores vidros. O desejo é a menor parte da alma. Mas aquilo que eu desejo, eu faço. Eu faço. Se eu não tomar cuidado com isso, se eu não tiver um domínio sobre isso, porque o desejo é a vontade do homem. O desejo é aquilo que está relacionado com o homem. A vontade é aquilo que é direcionado por Deus. Amém? Vou te dar um exemplo. Você pode ter uma vontade de comprar algo. Enquanto você não vê aquilo, você não deseja. Mas quando você vê, você deseja. E por incrível que pareça, você pode não ter dinheiro. A tua vontade está dizendo: eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. A tua vontade está dizendo: eu não posso ter isso. Mas o teu desejo te leva você a comprar, ainda que você não tem dinheiro, e você compra e não paga. Mas o seu desejo te faz você entrar nessa situação. O desejo é a menor parte da alma. Mas hoje é o que mais domina o ser humano. É o desejo. Vou te dar um exemplo bíblico. Na visão da religião, olha aqui para mim agora, por um minuto, por favor. Na visão da religião, o pecado da prostituição era o relacionamento entre dois corpos. Jesus disse não. Quando a pessoa deseja, ele olha para a mulher do próximo e deseja, ele já praticou o pecado. O desejo é a menor parte da alma, mas ela pode dominar o homem de uma maneira tal que a pessoa faz coisas que ela vai arrepender depois. Olha aqui para mim, eu vou te dar esse exemplo. Quantas vezes você já fez uma coisa, você sabia que era errado, mas você fez, e depois vem um arrependimento na sua vida? Sabe por quê? Porque você fez, porque desejou, e a vontade falou com você: você fez e isso é errado. Você fez e você fez contra Deus. E isso vai sendo gravado no seu maneira. Isso vai sendo gravado no seu HD. Sabe por que a hora que você faz alguma coisa e bate em você um arrependimento? Porque você fez com desejo. Não era vontade, mas era o desejo. Nós não podemos deixar que o desejo domine a nossa vida. Nós temos que ser dominados pela vontade do Senhor. A vontade está ligada aos propósitos de Deus, aquilo que Deus tem como propósito na nossa vida. E você precisa, e nós precisamos tomar decisões na nossa vida. Durante o processo da nossa vida, nós precisamos tomar decisões. Porque muitas questões na sua vida, meu amado, você tem feito porque um desejo tem te aguçado a isso. Mas nessa noite, eu disse aqui que nós temos exemplo na Bíblia, e esses exemplos definiram os seus amanhã.
decisão de Judas levou ele ao suicídio. A decisão de Pedro levou ele ao arrependimento. A sua decisão vai definir o seu amanhã. As decisões que você toma hoje vai definir o seu amanhã. Você pode tomar uma decisão hoje e um processo na sua vida ser mudado. Você pode tomar uma decisão hoje e uma maldição ser quebrada na sua vida, uma cadeia ser rompida, uma raiz de amargura ser arrancada da sua vida, um processo de cura acontecer na sua vida. Você pode tomar uma decisão hoje, e essa decisão vai abrir uma porta para que o poder de Deus entre na tua vida, porque Ele nunca vai entrar à força. Deus não faz isto. Ele te deu a vida, e Ele agora pergunta para você e para mim: essa sua vida você quer viver junto comigo? Ou essa vida sua você quer viver longe de mim? A resposta, amado, cabe a cada um de nós darmos. Eu gostaria de fazer uma oração agora, porque eu tenho certeza que você está aqui nessa noite é porque você quer um compromisso sério. Você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra é porque você quer algo sério com Deus. Porque existem muitos movimentos por aí, meu amado, que tem distraído as pessoas. Tem igrejas hoje que são shows, entretenimentos. Tem igrejas hoje que estão entrevistando o diabo fala mais dentro da igreja que o Espírito Santo. Mas você não quer isso para a sua vida, por isso você está aqui nessa noite. E se você está aqui nessa noite é porque tem uma vontade imperando em você, que você quer algo de uma mudança na sua vida, algo de transformação na sua vida. Você quer encaixar no propósito de Deus. E eu quero fazer um convite para você nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite. Se você quer fazer isso nessa noite, com os olhos fechados, você vai levantar a sua mão e eu vou orar por você. Agora a decisão é sua, meu amado. É o que você precisa decidir. O Senhor te deu a vida, você faz dela o que você quiser. Não sou eu que vou fazer isso. Mas se você quer nessa noite experimentar algo de Deus para a sua vida, reencaixar novamente nos propósitos de Deus, onde você está, só levante a tua mão. A palavra diz que Davi, ele viveu o propósito de Deus na sua geração. Ele cumpriu aquilo que estava estabelecido para a sua vida. Você quer viver isso nessa noite? Se você quiser, levante a tua mão, eu quero orar por você. Meu Deus, aqui está a tua igreja, Pai, teus filhos. Mas levante bem alto a tua mão, tá? Eu já estou orando. Aqui está, Deus, a tua igreja, o teu corpo, os teus filhos. Aqueles que o Senhor conhece, aqueles que o Senhor sabe o deitar e o levantar, Senhor. Aqueles que o Senhor sabe, Deus, que precisa, meu Deus amado, de uma cura, de um milagre. Que precisa, meu Deus amado, de uma quebra, Deus, de uma maldição, Senhor. Que precisa novamente encaixar dentro do propósito do Senhor, meu Deus. Eles estão com as mãos levantadas, Deus, dizendo: eu quero que o Senhor transforme, que o Senhor renova, Deus, a aliança para comigo. Meu Deus, renova a aliança com teu filho e com a tua filha. Meu Deus, nessa noite, naquilo que ele necessita, meu Deus, que ele volte, Deus, para o alvo, que ele volte para o processo. Meu Deus, faça cumprir na vida dele e dela, meu Pai. Porque assim nós oramos, e assim nós entregamos cada um dos teus filhos diante do Senhor, crendo que o Senhor é o Deus restaurador, crendo que o Senhor é o Deus transformador, crendo que o Senhor pode fazer algo novo hoje, nesses processos, nessas vidas, ó Pai. Por isso, Deus, nós oramos e nós abençoamos cada um dos teus filhos que está com a mão levantada, meu Deus, para o novo tempo, para a nova estação, meu Deus.
para um novo princípio na vida deles, Pai.